sou Thaís Salomão e estamos aqui com o nosso quinteto Elas de Malicuia e eu já quero te convidar para nos seguir no YouTube e Spotify, enviar esse episódio para suas amigas e também para suas inimigas. E hoje nós vamos receber aqui uma mulher que construiu trajetória nas maiores marcas de moda brasileira, como a Schutz, a Arezzo e a L'Hélice Blanc. Ela é fundadora da Waves Woman World, especialista em mercado de luxo, visual merchandising com sua excelência, posicionamento feminino e ensina mulheres líderes a ocuparem seus espaços com excelência. Seja muito bem-vinda, Tati Nigro! Obrigada, querida. Que honra. Olha só, quando a gente escuta falar da gente mesmo, não é uma coisa interessante. Obrigada. Mas é tudo isso e muito mais. Imagina. Que especial te receber aqui. Eu que agradeço, meninas, o convite. Uma que delícia. alegria. Nossa, olha essa mulherada. Ai, que Uma imagina que a outra, meu Deus do céu. Imagina. Nós que ficamos aqui te olhando, falando, gente, como ela é bonita. Muito linda. Como ela é linda. Mas Linda. assim, não é só que você... É de dentro, né? É uma coisa que vem de Além- dentro. Isso, Então, eu precisava te falar isso, que a gente, ao te encontrar, a gente já sente essa energia boa, uma bondade que emana de você. Eu vim fazendo meditação pra cá, É vim maravilhoso. escutando meus mantras, Que acho muito delícia. importante quando a gente vai ter encontros, né? Que a gente quer que sejam encontros valiosos e valorosos, que a gente leve esse momento para nossa vida. Então eu sempre procuro me purificar para poder encontrar pessoas. legal. Que E a gente linda. sempre de braços abertos aqui. Pessoal, se vocês não sabem, a gente grava em casa, é a minha casa, na verdade é a nossa Essa casa. Então, de vez em quando, vocês vão escutar a cachorrinha, a campainha com um Sim. novo convidado. Mas é isso aí, é vida real. A gente legal. traz os nossos convidados para compartilhar esses momentos aqui dentro de casa. É Obrigada verdade. pela tua Muito presença. obrigada por nos Obrigada. receber, por me receber. Por me receber. obrigada. Uma delícia a sua E eu casa. já quero abrir aqui nossas hall de perguntas para você. Tá Aquela bom. conversa, aquele bate-papo gostoso, que é uma curiosidade nossa e eu tenho certeza de você também que está aí em casa. Você que trabalhou, Tati, com marcas tão desejadas no mercado brasileiro, o que você acha que faz a diferença para uma marca quando ela passa, ela deixa de ser um produto para ser uma marca desejada? Olha, é interessante essa pergunta, Thaís, porque eu vivi duas grandes transformações, né? De duas love brands, que a gente chama. A primeira delas foi a L'Hélice Blanc. Eu trabalhei na Benedut quando eu comecei minha carreira. Eu ainda estudava, comecei como estagiária, depois virei estilista júnior, depois virei estilista sênior. E quando eu saí da Benedut, depois de 5 anos, eu fui morar na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, a L'Hélice estava sendo reformulada. Então, isso eu estou te falando de 2000, né? 26 anos atrás. E foi interessante porque a L'Hélice que a gente conhece hoje era completamente diferente. Quando eu fui ser entrevistada pela Traud, ela fala para mim, Tati, eu quero transformar a L'Hélice numa love brand. Falei, como assim, né? Foi a primeira vez que eu escutei esse termo. E a L'Hélice, ela era uma marca, olha que curioso, era uma marca que não vendia para as pessoas que não conheciam a Traud. Então, ela era uma marca que vendia muito em épocas festivas. Dia das secretárias, dia da professora. Olha que interessante isso. Então, era uma marca que a Traud, ela tinha o conceito... Quem é Traud, gente? Desculpa, tô Traud boiando Guida. A aqui. Traud é a fundadora da L'Hélice, era a Traud Raiz de Alexandre. São 3 sócios Ah, que fundaram tá. a marca. A Traud, ela vem de uma história muito Mas a Traud era uma gigante. marca também? Não. Era o A nome Traud dela? É o nome, Valtraud Guida. Ah, É tá. o nome dela. E a Traud é uma grande visionária do varejo, né? Ela é uma papisa. Ela estava no nosso evento na segunda-feira, ela é madrinha do projeto da Wave. E eu aprendi muita coisa com ela, porque ela é autodidata, ela não fez faculdade de moda, mas pensa que teve uma marca chamada Snoop, não sei se vocês lembram, teve uma marca chamada Workout, que era uma febre da Workout na década de 80. Década de 80, a Na gente década de usava 80, muito. E ela, todos esses cases de grandes sucessos do varejo, tinha o dedo dela, porque ela é uma potência, vai fazer 80 anos esse ano, ela é uma potência, você tem que convidar ela para vir aqui, ela é uma potência, pensa uma mulher visionária. É. Que máximo. Então toda a reforma da L'Hélice foi pensada estrategicamente pela cabeça dela. Para vocês imaginarem, a Traud, ela... Quando eu entrei lá em 2000,
Então já tinha sido feita uma reforma da Mega, que era a loja no Shopping Iguatemi, que é a loja, o metro quadrado que mais vende no Brasil, é o Shopping Iguatemi, ainda é o Shopping Iguatemi. E ela então pensa assim, nossa, minhas clientes, elas têm um marido que agiliza, né? Quer que saia da loja, tá perdendo tempo. Meu amor, você tá quanto tempo aí no provador? Então, sabe que ela fez? O cantinho do marido. Então, foi ela que trouxe esse conceito para o Brasil. Ela trouxe isso na década de 90. Então, a Traude é muito visionária, ela viajava muito. E a nossa missão, quando a gente fazia sourcing, ia buscar tendências lá fora, a gente sempre tinha uma parte que era para ficar observando o comportamento. Então, a gente não fazia só compras, né? E observava modelagem, tudo que a gente tem que observar quando vai desenvolver produto. Mas ela falava, repara no comportamento das pessoas. Então, a Traude é essa grande autodidata e muito sensível para fazer negócio. E a Lely sempre foi uma potência, mas alinhada a ela junto com a Raija, porque a Traude era de produto e a Raija era de compras. Então, não só saber fazer um bom produto para o mercado brasileiro, mas também para onde alocar, como vender o que não está funcionando, gira, troca, enfim. Tinha falam que é o casamento perfeito, né? Foi uma das grandes marcas geniais. A Lely Blanc foi vendida, né? A Lely Blanc foi vendida em 2006. Sim. Foi vendida em 2006, quando a Raija teve um câncer fulminante. A Raija faleceu com 47 anos. Nossa. E ela descobriu e em 7 meses ela morreu. Então ela foi decidido vender, eu participei dessa venda. E foi aí que eu virei diretora de estilo. Por quê? Porque a Traude subiu para o conselho e eles tinham que escolher uma pupila, né? Sentar na cadeira da Traude. Então eu, com 29 anos, sentei na cadeira dela e foi muito, muito importante sentar na cadeira dela com tão pouca idade. Sim. Mas eu já tinha 6 anos de Lelis e eu tinha uma característica que eu sempre quis, como eu era muito nova, eu queria muito aprender. Então, eu cheguei lá, eu tinha vindo de Benedutti, então tinha uma escola já muito sofisticada, porque o senhor Benedutti, a família Benedutti, era muito sofisticada, né? Até hoje não tem nenhuma loja lá, que é a esquina do Oscar Freire com a Doc Lobo. Então, eu vim dessa escola e por isso que eu fui contratada pela Traude. E quando eu cheguei, ela falou, Tati, o que você tem de melhor? Eu falei, não sei, eu gosto muito de fazer tricô. Ela falou, então tá bom, você vai fazer tricô. Eu falei, que delícia, eu vou fazer tricô. Legal. Daí comecei a fazer tricô, só que eu tenho uma cabeça muito de business. Daí eu falei, Traude, quanto que representa o tricô de faturamento para a Lelis? 19%. Falei, então tá bom. No primeiro ano, ele já representava 33% de faturamento, porque eu fiz crescer. Daí eu cheguei para Traude e falei, Traude, eu já sei fazer o tricô, você não vai mais dar nenhum desafio? Ela falou, Tati, então tá bom, vou te dar a linha do couro, que a gente não tinha. O couro é muito sofisticado, você tá usando uma saia belíssima. Não sei de que marca que é, mas é belíssima a sua saia. Daí eu falei, então tá bom, vou fazer o couro, porque eu sabia fazer o couro na Lelis, na Benedutti, comecei. Daí no segundo ano eu falei, Traude, já sei fazer o couro e o tricô, queria mais um desafio, né? Ele me deu camisa de seda. Daí eu fazia couro, tricô e camisa de seda. Agora eu tenho uma pergunta. Pergunta. Vamos lá. Como é que a gente transforma, por exemplo, você faz essa tendência do couro? Porque a gente não faço a tendência, tinha. eu analiso a tendência e transformo para o mercado brasileiro, Então, eu não faço. Como é que funciona isso? Você vai viajar, você dá uma olhada no que tem nas coisas lá fora, tal, e traz isso, porque o couro não é uma coisa de muitos, muitos anos atrás, ou já era? Tem marcas muito tradicionais. Já. Sim, Então, hoje em como dia é que a isso grande estilista do couro nacional que faz É a obra Paty. de arte é a Paty Vieira. Paty E Vieira. era minha fornecedora de época desde Benedutti. Pátia. A Paty é maravilhosa. É. Ela faz uma obra de arte, ela faz uma escultura no couro. Que demais, né? Não, tanto que ela faz uns vestidos que eu tenho uma amiga que casou o filho com um vestido da Paty Vieira que você não diz que é couro, não parece que é couro. É maravilhosa. É uma loucura. A Paty é minha amiga Uma obra de pessoal, arte, assim. não, A Paty, ela é ela tem uma demais. vibe da parte Não, espiritualista. e ela é uma pessoa incrível, né? a Ela- Paty Mas como é que você traz isso pro é uma teu releitura, universo? então é assim, Vai. dependendo da marca. Então, qual é o grande desafio do estilista? Porque o estilista ele não pode fazer para si, ele tem que fazer para o cliente, né? Então, obviamente, você imprime o seu gosto, ou o seu bom gosto, ou o seu mau gosto naquilo que você faz. Então, é assim, você pega e vamos supor, nós, Lelis Blanc, então vai o time viajar. Então, você viaja e você vai com o seu olhar aberto para ver. Então, você entra em todas as lojas e vê novidades em relação ao couro. Pode ser acabamento, modelagem, texturas, estampas, enfim, o que for, sendo a estilista do couro. Daí eu trago essas informações, desde a minha época já tinha o WGSN, nós somos uma das primeiras. A gente tinha um budget muito grande para comprar, a gente tinha budgets gigantes. Ainda mas eu já você faz isso? Acredito que sim.
Porque hoje com a internet, com mas tem tudo coisas que mais, são, por exemplo, né? mas tem modelagens Você precisa que são trazer a muitas. modelagem. Tem modelagens que são muito inovadoras. Então, por mais que você vê uma foto, Não é a mesma não dá coisa. para se transformar. Não é nem a questão de copiar, é reler e traduzir para o mercado Lógico. brasileiro. Porque a mulher brasileira, É uma ela tem inspiração, uma... né? Mas a mulher brasileira, nós somos muito... E o Brasil é tão gigante que tem muita peculiaridade para Regional. cada E região. o corpo também da mulher brasileira é É, diferente. então, As a nossas gente fala, regiões, mais calor, menos. Mas é muito usa feeling mais do... curta, usa mais por isso comprida. mas por isso que o business da moda é um business de altíssimo risco. Altíssimo, altíssimo. Você sabe que quando a gente foi vendido em 2006, né, pro grupo Artésia, então vieram, a gente chamava dos artesianos, parecia tudo marciano, sabe? Assim, os caras do mercado financeiro chegaram e a gente falou, meu Deus do céu, é completamente diferente, os artistas, né? Nossa, é uma loucura, aqueles caras chegando lá do mercado financeiro e a gente fazendo reuniões, eles perguntando por que tem tantos botões assim, por que tem tantos tipos de gola, por que tem tantos tipos de Parece punho? o Diabo Veste Prada, né? Naquela reunião, né? E foi interessante no filme Diabo Veste Prada, porque eu virei diretora em 2006, então foi justamente o lançamento do filme. Sim. Então, eu era muito jovem com o lançamento do filme, eu vivendo tudo aquilo, e justamente quando eu entro, né, quando eu sento na cadeira, embora eu já tinha tido a vivência de 6 anos antes de Lelis, mudou tudo, porque daí eles queriam fazer o IPO, então foi o primeiro IPO de moda do varejo nacional brasileiro, foi uma corrida, assim, um roadshow, foi muito rápido, porque eles tinham essa urgência de ser os primeiros. E então foi muito aprendizado, mas eles tinham uma visão completamente diferente do que nós tínhamos enquanto uma empresa familiar. Porque todas as marcas nacionais, elas são predominantemente familiares, né? Sim. Elas são familiares. Então, voltando, daí eu pedi para essa o desafio do couro, da camisa de seda, daí depois também consegui mais um outro desafio, que era a alfaiataria mais jovem. E daí um dia eu cheguei para trás e falei, Traude, quero mais um desafio, Traude. Ela falou, Tati, você tem 4 linhas, pelo amor de Deus, me pede mais desafio. Ela falou, você é a única estilista que pede aumento de trabalho e não de salário. A única. Legal. Eu falei, Traude, porque eu quero aprender, eu sou jovem, eu ainda quero aprender, e tarará, bom. Ela falou, infelizmente não tenho mais nada para te dar. Eu já estou com o meu time completo, você já está com 4 linhas, você já está faturando bastante, né, assim, fazendo muita coisa e tal. Eu falei, então eu vou pedir minha demissão, porque você não tem mais nada para eu aprender. E fui embora e fui morar em Milão. Recebo uma ligação, Raíja, um telefone, tem o seu desafio. Eu falei, o quê? Volto pro Brasil, confia em mim? E a Raíja amava, a Raíja é uma mulher, nossa, um gênio, uma potência. Volto para o Brasil, eles me entregam daí para desenvolver o departamento de importação. Pensa que delícia que foi! Nossa, que legal. Daí eu pude ir para a China, para a Índia, Vietnã. Pensa que eu viajei o mundo inteiro fazendo sourcing. E lá foi muito legal, Que porque delícia. eu fazia desde casaco de nylon, casaco de pele. Gente, eu fazia, pensa de um tudo. Edredom para Lilis Casa, eu fazia tudo. A parte de casa tem muita coisa. Muita coisa. Gente, eu viajava, eu já era casada. Então meu marido, coitadinho, ficava em casa e eu saía pelo mundo, ficava mais fora do que no Brasil. Oi, Inês, subir essa Foi história. bom demais, né? E daí pro casamento dura 30 anos no meu caso. Porque A gente se vê Ô, pouco, filho, paixão. mariducho, mentira. Não, mas é legal porque realmente ele é um caso à parte. A gente se conheceu muito cedo, então sempre apoiou minhas viagens e minha carreira. Que legal. Mas o gostoso de conhecer outros países foi muito importante, por quê? Porque a cultura do país, isso me atrai demais, né? Não era só fazer negócio, não era só buscar roupas novas, não era só buscar acessórios novos, era ter essa vivência, jantar na casa dos fornecedores, entender como o universo deles, que eram universos completamente diferentes. Então você vai se apaixonando por pessoas de diferentes religiões, de diferentes Dá culturas. uma cultura geral, assim, que só a gente, viagem traz, é né? apaixonante. Eu sempre fui muito, muito grata a Traude, a Raíja, por essas oportunidades, mas elas sempre falaram, Tati, você é merecedora, porque você que ia lá e busca. Eu sempre busquei. Então foram épocas muito gostosas de legal. desenvolvimento. E olha só, e eu sempre focada em business, né? Então pensem vocês, para fazer uma roupa, vamos supor que a roupa custa
sei lá, R$10 de manufatura, com tudo. Daí, se você tem um markup 3, ela vai custar 30 na loja. Sim, né? tá. O markup engloba desde Que é percentual isso? de marketing. Desculpa. Então, o markup, o que é? É o custo o preço que você vende para cobrir os seus custos. Tá. Então, os custos fixos, Loja variáveis, comissão, Loja, por de exemplo, vendedora, no shopping, todo né? mundo faz um Comissão. markup. Tá. Então, daí na Lelis, a gente tinha um markup muito bom, 3.0 é muito bom de markup, por isso que os preços eram muito acessíveis. Então era um produto bom com preço justo. Quando eu fui viajar e fazer sourcing, meu markup do meu departamento, como era muito barato tudo, né, ainda não tinha a explosão do dólar, meu markup era 10. Então, se eu era muito bom. Então, meu departamento era muito lucrativo. Ganhava muito dinheiro. Nossa, fazia muito dinheiro para a empresa. dinheiro, e eu gostava. Daí eu recebi meus prêmios, eu Olha, adorava. legal. Daí eles Era começaram barato, com a né? meritocracia. Então, depois que entraram os donos da Artésia, começou a formalizar a meritocracia, porque não existia isso. Foi tudo muito inovador. Eles trouxeram muitos conceitos do mercado financeiro que não se existia no mercado de moda. Então, foi a primeira empresa. Então, foi muito interessante, porque eu vivenciei isso. Quando a Raíssa faleceu, foi muito difícil, porque a gente ficou muito abalado, todos nós. E eu fiquei mais 3 anos, quase 4 anos. Eu saí no finalzinho de 2009. Então, eu fiquei 10 anos na Lelis, foi uma escola gigante. Depois eu fui para o Grupo Arezzo, onde eles também tinham feito essa transição para o mercado financeiro, mas eles tiveram uma coisa que foi diferente. Por quê? Porque o Anderson, eu fui trabalhar direto com o Anderson e com o Alexandre, 2 gênios, pensam 2 gênios, assim, 2 gerações de homens, o Anderson maravilhoso, o Alexandre é uma potência também. Só que eles tinham vendido para a Artésia só 15%, a Lelis vendeu 100%. Tá. Então, quando a Traude sobe para o conselho e o Alexandre, eles não eram mais donos, eles eram só conselheiros. Já o Anderson e o Alexandre continuaram na gestão do negócio, Sim. que daí você tem autonomia e você tem a tomada de decisão. Tanto é que, quando eu fui fazer meu MBA, não sei se vai ter essa pergunta, mas quando eu fui fazer meu MBA, eu tive no último ano, tinha uma aula de Advanced Finance. Então, eu tinha que pegar uma companion company. O que é uma companion company? Eu tinha que analisar os reports bimestrais, anuais daquelas empresas que são colocadas na bolsa, né, que são bucadas na bolsa, não sei como fala. E eu falei, vou pegar a Lelis, porque eu participei do IPO dela, eu participei do lançamento dela na bolsa, então eu entendo como que foi o lançamento, porque a gente lançou a ação com 6 e no primeiro dia já chegou a 14 o valor da ação, foi muito, muito legal. Muito legal. Mais do que dobrou no primeiro dia, e foi só crescendo, chegou a valer R$86 o valor da ação. Quando eu fui analisar, que era 2021, a ação estava valendo R$3. Puxa. Metade do quando lançou em 2007. Em 2007. Então, Uau. isso é interessante, né? Porque daí, o que eles ensinam nesse mercado financeiro, que depois eu fui me interessando, mas eu tirava nota 3 na prova de 100, tá, gente? Eu podia ser open book, eu não entendia nada, é muito difícil para mim. Eu falei, ia fazer 10 moldes do que uma prova de finance. Eu falei, meu Deus do céu, eu não entendo nada disso. Não é fácil, não. É muito difícil. E eu falava, open book, eu ficava lendo lá o negócio e não conseguia, tirava 3. Mas enfim, mas pelo menos me abriu a cabeça no sentido, porque a gente precisa entender que essas grandes empresas, a gente precisa ler os reports, mas eles falam, você precisa entender a entrelinhas, porque tem coisas que eles não dizem, né? Então tinha reports da BMW, Moncler, Disney, enfim, cada aluno pegou um case. E eu analisei o case, então, da Restock, na época, né, que ainda não era Vest, junto com a Soma, que daí a Soma... A Soma comprou Arezzo, né? A Soma não comprou, se juntou. Se juntou. Porque as duas eram gigantes, né? Tá. Mas eles também tiveram uma questão interna e daí diminuiu muito o valor da ação. Então, eu gosto desse universo porque, para mim, junta a moda, que é minha paixão, com esse mercado. novo universo que é muito interessante, né? Então, dentro da Wave, eu tenho parceiras e investidoras do mercado financeiro, são mulheres muito brilhantes. Fala da Wave, mas fala para quem não conhece, para que as pessoas entendam o que é a Wave. O que é a Wave, tá. A Wave, ela é um movimento feminino. Então, eu fiz essa analogia com essa onda feminina, com essa onda potente, porque eu falo que todas nós somos como se fossem gotinhas, né? E que forma essa onda. Então, a Wave, ela começa como um projeto de TCC. Eu fiz 3 projetos para apresentar para a Mônaco no meu MBA. Não foi esse que eu apresentei.
mas foi esse o primeiro que eu tirei do papel. Eu apresentei um que é, né, ainda eu não tirei do papel, mas eu vou tirar. A primeira exhibition de joias autorais, que eu sou apaixonada pelo universo das joias, dentro do Principado. Então eu queria muito levar esse carimbo, esse selo de algo extremamente luxuoso, né, desse epicentro que é Mônaco do luxo, ao nosso design brasileiro de joias. Então foi isso que eu apresentei, mas eu ainda não tirei do papel. Mas da Wave eu fiz também, então nesse momento, quando eu desenho a Wave, ele é um projeto de um MBA, né, de uma conclusão de um curso, então a Wave tem toda essa estrutura de raciocínio de uma empresa. Um business plan Tem perfeito. todo um business plan e eu sigo muito à risca, eu respeito muito isso. Eu acho que por isso que a Wave ela tem algo diferenciado de outros grupos femininos, porque ela tem muita estrutura de raciocínio de empresa por trás. Ela não é só um grupo de network. Então eu sempre gostei de business, de tudo, business da moda, de tudo. Então quando eu crio a Wave, eu crio 4 pilares fundamentais. Então são pilares, o começo de tudo é a espiritualidade, autoconhecimento e autoestima, que eu acredito que seja a base de tudo. Depois nós temos o pilar de wellness, que é saúde e bem-estar. Então nós temos inúmeras médicas, a doutora Mari Pinotti é uma das madrinhas do projeto. Então nós temos ginecologistas, oncologistas, sexólogas, psiquiatras, enfim, que trazem essa pauta de saúde mental, sexual, saúde de todas as áreas. Depois nós temos o Coach of Fashion and Arts, que é meu métier, que eu sou apaixonada, que a Traude é uma das madrinhas, então, desse pilar. E o por último, mas não o menos importante, é esqueci, Wave, Purpose and Legacy. O que acontece no Purple? Ele tem empreendedorismo, educação financeira, tecnologia, e eu desenhei esses pilares que eles são elipses. Então, quando eu apresento o que é a Wave, eles são complementares, porque eu não acho que nenhum é mais importante que o outro, são todos complementares. Sim. Nós somos mulheres múltiplas, então a gente tem todas essas áreas dentro da nossa própria vida. Então a Wave contempla esses 4 e pilares. como que entraria o digital dentro desse teu projeto? Porque hoje o mundo é todo tecnológico, está todo mundo na internet, está todo mundo no mundo digital, né? Sim. Como é que ele entra dentro da Wave? Então, a Wave, essa parte de tecnologia, daí entraria nesse pilar, né, de tecnologia. Eu sou muito do presencial, vocês estiveram comigo, né? Eu gosto do olho no olho, no abraço, e tá aqui sendo recebida por vocês. Nada equipara ao quem vai estar assistindo a gente, do que a gente está vivendo aqui. Isso hoje é um diferencial, porque quase tudo hoje é digital. Né? Então, eu gosto muito desse calor humano que só existe no presencial. Concordo. Então, a Wave, ela tem esse pilar muito forte do presencial. E eu recebo muita bronca, Van, muita bronca, de mentoras. Eu tenho uma mentora do LinkedIn e uma mentora do Instagram, e a gente, inclusive, o nosso curso agora da Belas Artes é sobre isso. Tatiana, pelo amor de Deus, você tá só 3 mil os seguidores, sei lá. Mas pra mim tá ótimo, gente, eu não me importo. Mas é isso. É qualidade. Não, minha qualidade é muito boa. Sim. A gente tem um engajamento muito bom. E eu vou ser bem sincera, eu gosto do encontro presencial. Eu gosto do abraço, eu gosto do olho no olho, eu gosto dessa troca, eu gosto de conversar. Eu promovo muito isso, eu adoro. Eu acho que o digital ajudou muito, facilitou, encurtou caminho, mas não substituiu. Eu acho que quando a gente quer conhecer alguém, depois que você teve um primeiro contato, ok, você já conhece essa pessoa, mas você já fez a primeira ligação. Sim. Você já se conectou com ela. E aí sim, ok, você pode fazer alguns encontros virtuais, mas nada, esse olho no olho, a gente sentir a energia da pessoa, né? Eu acho o digital maravilhoso, porque, por exemplo, eu fui exchange student quando eu tinha 15 anos. Então, uma das coisas na época, Facebook, me fez encontrar com amigas que moram no interior de Ohio, que foi a cidade onde eu morei por um ano, e que a gente se distanciou, porque não tinha, era tudo cartas, né? Era tudo cartas. Imagina. Telefone, custava uma fortuna. Na época, meu marido era meu namorado e a gente gastava 5 mil reais conversando por telefone. Imagina que fortuna. Hoje em dia eu tenho WhatsApp, se meu filho for viajar, a gente faz video call, não custa nada. Mas então a gente falava de uma outra época. E quando eu encontrei a Courtney com 4 filhos, falei, gente, que beleza esse universo digital, né? É bom, que né? conecta. Você sabe que a gente teve um desafio, por quê? Porque quando teve a pandemia e tudo fechou, eu ainda estava cursando meu MBA. E daí, todo mundo ficou nas suas casas, nos seus países, e nós tínhamos que fazer
reuniões em grupo, mas eu no Brasil, um amigo em Nova York, o outro na Angola, o outro na Alemanha, um em Jacarta. Vocês imaginam a sincronia de fuso horários. Então, foi uma loucura. E todo mundo teve que se virar e aprender a fazer, porque nem a universidade tinha essa tecnologia, e a gente teve todo mundo que se virar e saiu fazendo, e errando, e aprendendo, e batendo a cabeça, e dando certo. Então, tem muita coisa boa. Eu acho que no a universo pandemia digital. ela deu essa virada de chave, né? Eu acho que ela trouxe o digital como se fosse um tsunami, né? Porque todo mundo teve que entrar no digital. Quem não estava teve que se Mas ele virar através afastou dele. muitas pessoas. Eu acho que alto antes, grau, eu alto acho, índice por de- exemplo, no evento que você fez no cinema, né? Ela fez um evento da Wave Woman para a gente assistir uma sessão exclusiva de Diabo Veste Prada. Juro, um momento assim, a gente estava juntas, né? Uma do lado da outra. Uma delícia. Desligar o telefone e só prestar atenção naquilo que está passando. E a gente, essa aqui, fica falando no meio do filme. Ela tentava chamar a Carol. E a Carol Assim, a Carol não conversa no filme. comigo. Me deu muita vontade de falar. Eu também não converso. Viu, Vanessa? Mas ela estava tão carente. Da outra vez que eu fui ao cinema com ela, ela foi tirando da bolsa uns 30 produtos. Olha, isso aqui é natural, não tem glúten. Eu falei, puta que... Eu sou daquela que eu não quero atrapalhar ninguém, que eu ficava, professora, né? Não vamos atrapalhar o amiguinho. Ela Eu falava assim, amiguinha. eu falava, Carol, ela falava, depois eu falo com você. Tânia, a Carol não conversa. Eu no sou cinema, Caxias, ela conversa, né? viu? Pra Carol fazer isso é porque ela assim, olha, estou no meu momento sério. Mas é gostoso a gente ter essa Foi momento muito legal. Eu muito adoro, legal. por exemplo, eu gosto muito de ir nos lugares sozinha. Muitas vezes eu vou sozinha aos eventos porque eu quero me conectar com outras pessoas. Sim. Eu quero conversar, não tenho problema nenhum. Ah, você vai sozinha? Vou. Eu vou sozinha, Em eu 3 adoro. minutos ela já faz 7 amigos. Ela faz 7 Já tá cozinhando na casa dela. Na minha vida. Sim, que você é. Eu sou libriana. Gente, eu não trouxe uma mulher do aeroporto pra minha Não, casa. para, pelo eu já amor te de Deus. contei essa Não, história. Vanessa, para, Juro, pelo foi amor bem de na Deus. época da pandemia. A mulher teve Covid, inclusive na minha casa. Meu Deus. Eu fiquei sabendo no dia seguinte. A mulher Como estava passando assim? mal e eu... A senhora Ah, tá você me passando- contou, você me Lembra? contou, sim. A mulher estava passando mal, ela não sabia para onde era o voo dela, ela estava sozinha. Eu fui acolhendo. Aí dentro do avião ela passou mal. Eu falei, eu tenho Rivotril, vou te dar. Ela falou, eu tenho Rivotril pra mulher. Quando chegou aqui no Brasil, ela falou, ai, meu Ela Deus, eu tô morreu. perdida, eu não tenho pra onde ir, porque agora eu vou ter que ficar aqui e esperar até às 6 horas da tarde para pegar o outro voo lá para minha cidade. Eu falei, de jeito nenhum, a senhora vai para minha casa. Aí ela falou assim, não, eu Essa falei, é a não, vai para Vanessa. minha casa sim. Olha. Aí eu levei ela Suas para minha filhas, o casa. que falam Eu disso? já estou acostumada. Já porque Eu sabe. falei, ó, libera o seu banheiro que ela vai tomar um banho. Vai lá no banheiro das minhas filhas, você vai tomar um banho lá. Mãe, deixa ela tomar banho aí, a senhora está muito cansada, deita no sofá. Aí no dia seguinte, quando ela voltou, as filhas me ligaram, olha, muito obrigada, mas eu queria te avisar, minha mãe está com Covid. Meu Deus. Aí não tinha vacina, não tinha nada. Eu, E pra falar pras E filhas? eu abracei, beijei, amei você. Você pegou Covid? Não. Essa sou eu. Não. Pegou? Não. Não. Olha só que Olha só. interessante. Não peguei. É a bondade, né? não Peguei deixou. depois. Tirou, não, é. esse amor, essa coisa protege, já Tá lá, vendo? protege. Ah, eu dei Que um parênteses legal. aqui. Mas, Tati, conta pra gente um pouco da tua vida pessoal. Você é casada, tem Sou filhos? Sou casada. Então, eu conheci meu marido quando eu tinha 13, ele tinha 26. É mesmo? Lá na praia, a gente ia para Itanhaém, a família e a família dele. E daí, eu sempre fui grandona, assim. Ninguém imaginava que eu tinha 13 anos, porque minha irmã mais velha, e eu ia com ela, e ele tinha os irmãos gêmeos dele, era a idade da minha irmã mais velha. Então, ficava tudo na turminha. E você junto? E eu junto, eu sapeca junto, né? Me apaixonei, achava ele tão gato, oh, meu Deus do céu. Olha. Mas ele era muito sapeco, assim, sabe? Ficava com todas as meninas e tudo mais. Eu falei, eu não vou ficar, eu vou namorar só com ele. Se ele quiser ir pra namorar. Dei baile dele 2 anos, que ele queria ficar comigo e eu não ficava. Quando ele me pediu namoro, daí eu topei. E daí a gente começou a namorar, então durante 4 anos a gente namorou. E foi uma época assim que eu queria morar fora. Eu sempre tive esse desejo de morar fora, eu sempre gostei muito de morar fora.
E daí um dia eu cheguei para ele e falei assim, Zé, então quando a gente casar, né? Daí ele olhou para mim, casar? Como assim casar? Falei, como assim? Digo, eu casar? A gente tá namorando um tempão, como assim casar? Não, eu não sou homem para casar. Opa. Mentira. Eu assim, meu Deus, como assim não é homem para casar? Não, eu não sou homem para casar. Não, então a pessoa errada. Falei, então se você não quer casar comigo, a gente vai terminar. Ele falou, então tá bom, vamos terminar. Pensa em você, uma menina destruída era eu. Ele foi embora, eu chorava. Quantos anos você tinha nesse momento? 18 para 19. Minha mãe, filha, não te falei? Transa com o homem, eu te disse. Por que que ele vai querer compromisso com você? Se você viaja com ele, se você faz tudo com ele, por que que vai casar? Não vai querer casar. Eu já estava arrasada, você pode ver. Nossa. Ela te botou pra Daí cima da me mesa. botou lá Obrigada. embaixo, mãe. Daí eu assim, arrasada. Passei uma semana arrasada. Depois de uma semana ele me liga. Fala assim, Tati, eu precisava conversar com você. Eu falei, tá bom, vem aqui, né, quer conversar comigo. Daí ele veio e falou, Tati, você abordou um assunto muito importante. Então eu conversei com meu pai, e ele já tinha 31 anos, né? Eu já conversei com meu pai e eu decidi, eu quero casar com você. Sabe o que eu falei pra ele? Agora que não quer sair. Agora eu não quero mais. Pode ir pra lá, pode sair daqui. Não quero, agora não quero, mas você não tem fez chorar? certeza? Daí minha mãe, assim, né, assustada com o olho desse tamanho. Pensa, mãe, filho. Ele vai embora. E minha mãe, você bebeu? O que aconteceu? Eu falei, mãe, você acha que eu vou voltar a namorar e depois ele vai me enrolar? Porque tinha amigas que ficavam 10 anos, não é, namorando? Sim. E o cara não casava, terminava casava, e 6. Não Você é, casou. mas você casou. Não, Sim, mas namorei 9, mas também comecei com 13, né? É, Tudo bem, vai, vou dar um desconto. Mas, Carol, tem minhas amigas namoravam 10 anos, daí não casava. Daí ele terminava e em 6 meses casava com outra. Tem muitos casos assim. É assim verdade. Tem muitos. Eu falei, eu não vou ser uma dessas. Mas olha, eu vou te falar, essas paulistas, hein, com 13 anos, depois falam de nós carioca. Mas daí, vou te contar uma coisa. Daí eu peguei e falei assim, não, mãe, você vai ver, ele vai voltar rastejando, em 1 ano eu tô casada. Foi assim. Daí eu casei. Casei com 19 anos. Que legal. Olha que lindo. E tô casada há 30. Tô E casada aí há 30. você Daí viajou, Oi? e ele ficou aqui, você viajou pra fora e ele foi junto? ou ele Não, te então, pra Mônaco ele foi junto comigo. Na verdade, o que acontece? Eu nunca quis ser mãe. Nunca quis ser mãe, nunca quis. Eu sempre fui workaholic, sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. Nunca imaginei como a gente tinha uma relação. Então, eu nunca tomei pílula. Então, eu achava que eu não ia engravidar. Sim. Por quê? Porque nunca aconteceu de engravidar. Sim. Ao longo ao longo do tempo, nunca engravidei. Daí, eu engravidei de uma menina, da Francesca. Então, eu tive uma filha que faleceu. Ela teve... Então, na minha vida pessoal, isso foi um grande impacto. Foi aí que nasceu a Wave, para vocês saberem. Por quê? Porque foi algo assim que eu fiquei muito... Imagina, eu briguei com Deus. Uma vez que eu nunca pedi um neném, ele me dá uma neném, eu fiquei Sim. grávida de sorte, assim, do nada. Ele me dá uma neném, a minha neném nasce, ele me tira a neném, eu falei, gente, o que significa isso? Sim. E é uma dor, gente, é tão dilacerante, eu não sei se vocês já tiveram algumas amigas. Não tenho nem como tive imaginar, amiga. Não, mas- é uma dor, assim, é tive uma duas coisa amigas. que assim, você se apaixona. Primeiro, quando você já sabe que você está grávida, você já se já apaixona. apaixonada. Você Você já é uma vira coisa, mãe, você já vira mãe. verdadeiramente, é. Então eu fiquei assim, eu tinha na época 38 anos, então eu já era uma mãe mais velha. Daí eu me apaixonei pela neném, e daí quando você vê a neném, daí ela tinha insuficiência, ela nasceu prematura, então ela teve insuficiência pulmonar. Então ela não sobreviveu na UTI. Gente, foi algo assim que é devastador, é uma dor devastadora. Então eu fiquei em depressão profunda. Claro. Quem me ajudou muito foi a doutora Mari, porque eu não queria sair do quarto, eu achava que eu não ia sobreviver a essa dor. E eu tive muita ajuda das minhas amigas e das minhas irmãs e da minha mãe. Então foi uma sororidade nessa época, Uma assim. onda de amor. Foi uma onda de amor. Foi uma Puxa, onda de amor. Tati. Então, nessa hora, eu fico emocionada, vou chorar, desculpa. Pode chorar. Tem uma água A aí do gente teu chora lado. com Mas você, nessa porque- hora, gente, é uma dor, é uma coisa. E daí foi que nasceu a Wave, porque foi tão importante a união feminina. Então, Com quando certeza. falam que não existe, eu falo, desculpa. Não, existe. existe sim. Porque Não Toma existe em água, todo toma uma lugar, aguinha, mas por existe favor. sim. Desculpa. Existe sim. Imagina. Que linda a tua Eu história. sabia da tua história. Eu não sabia. E a Wave, Eu então, tem soube. quantos anos? A Wave tem 3 anos, porque quando eu vivo isso, eu falei, quer saber?
eu tinha já o sonho de fazer o MBA, o MBA de luxo, na verdade, né? Mas você gosta de estudar, né? Eu adoro estudar, adoro estudar. É bonito de ver, né? A Tânia também estudiosa. Olha, a gente é quase, olha, irmãs, Tati Nigro, Tânia Nigri. As iniciais dela estavam na bolsa, eu falei, o que minhas iniciais Minha bolsa tem as iniciais TN e ela chegou aqui e falou, o que as minhas iniciais estão fazendo? E ela é uma Posso te emprestar a bolsa, Ah, viu? vou adorar, Aí eu amei essa trocaria de bolsa. bolsa correndo. com a bolsa E ela é uma dela, pessoa porque da a área bolsa dela, olha criativa, lá, mega maravilhosa. focada, mega disciplinada, completamente racional Sou muito. dentro da área criativa. E isso é muito raro encontrar, Tati. Que normalmente o pessoal, você conhece, eles voam muito. Sim. E aí você tem que trazer eles pra terra toda hora. Sim. Mas eu preciso também disso, um pouquinho dessa que Desse- alguém me traga desse para a terra. equilíbrio. Mas você sabe, na sala da Raija, a Raija era compras, né, decisões estratégicas, negociação com fornecedor, tudo. A Traude era a criação pura, mas o casamento muito perfeito. Só que eu adorava sentar na sala da Raija e levava o meu produto para ela, né, analisar, comprar, etc. Depois, o próximo estilista, eu falava, vai, Raija, posso ficar aqui no cantinho só para observar você comprar? E ela, ai, Tatiana Maria, pode, vai. Me deixava lá no cantinho porque eu queria entender o raciocínio dela em relação às escolhas que ela fazia, porque eram muito assertivas. Mas, enfim. Muito Mas em legal. falar na bolsa, eu estava observando a sua bolsa aqui. Se você quiser trocar de bolsa, eu aceito. É uma paixão. Vou te fazer uma pergunta, beijo. já que você é uma mulher que entende tudo de moda. Fala, querida. Onde é o limite aí, a divisão, o divisor de águas da autenticidade Tá. pro desleixo? Porque às vezes a pessoa acha que é muito autêntico, vou fazer alguma coisa, e ela sai dessa disciplina, tanto como se diz, na postura da pessoa, quanto na criação. Porque às vezes a pessoa quer ser muito autêntica, ela inventa umas coisas que não fazem sentido. Você fala na forma de se vestir ou de se comportar? Porque das são duas, porque eu acho que é muito parecido, né? Eu acho... eu sou um pouco suspeita, eu sou muito clássica, eu sou muito reservada, enfim. Então, eu sou bem suspeita em relação a isso, mas eu não gosto nem de ser muito crítica, porque eu acho que cada um tem que se vestir como se sente bem, né? Então, cada um tem que se apresentar ao mundo como quer se mostrar. Ser representada, né? E a gente que estuda moda, como a Thaís também, a gente que estuda moda, estuda comportamento humano, porque está intrinsecamente vinculado uma coisa a outra, a gente fica muito mais atento do que julgando, né? Porque se a pessoa quer se comportar assim, ou quer se vestir dessa forma, na verdade eu fico tentando, por que será? O que é que ela Você quer desvendar, né? comunicar? O que ela quer comunicar? Porque a gente comunica. O jeito do seu cabelo, a sua Comunica, maquiagem, tudo a sua comunica, roupa. Tudo comunica. Eu tenho um curso, né, porque eu fiz, quando eu fui fundar a Wave, eu fui fazer uma pesquisa, como eu fazia pesquisa de moda. Então, como faz pesquisa de moda, vai lá, busca informações e tendências e tudo mais. Quando eu fui fazer a Wave, eu falei, eu quero então trazer essa postura de cool hunter, né, que você vai em busca dessas informações, para o universo feminino. Então, eu fundei a Wave em 2023, eu voltei para o Brasil em 2021. Quando eu fundei a Wave em 2023, eu fui pesquisar. Falei, vou fazer uma pesquisa do que está se falando no universo da mulher, independente de moda, seguro, saúde, nada, da mulher. Daí eu descobri uma antropóloga francesa chamada Jennifer Kenner. Na época ela tinha 37 anos, hoje ela deve estar com uns 40, e ela estava gravidíssima. Ela tem um livro chamado Lady Sapiens. Este livro, que é fascinante, ele fala que todos os achados históricos que contam a história da humanidade foram feitos por homens, antropólogos e arqueólogos. E não que eles imprimiram uma visão machista, mas sim masculina de todos os achados. Tanto é que recentemente descobriram que sim, existiam mulheres na antiguidade, né? Nossa, que curioso isso! Onde nós estávamos? Então, em 2023, a rede de cientistas mundialmente estava se perguntando aonde estava a mulher na era pré-histórica. Não se tinha registro. E esta antropóloga começa a fazer pesquisa e ela então traz várias coisas. Então, quando eu trago isso, eu falei, nossa, nós mulheres
que levamos a humanidade para frente, porque sem a gente não existiria a humanidade, Lógico. nós não estamos sendo representadas, não contam nossa história Mas com em o nosso nada, olhar. né? Em nenhuma área, né? Mas isso daí é milenar, pensa. Pensa que é desde a era pré-histórica. Então, eu começo a fazer essa pesquisa. Gente, é fascinante. Imagina. É fascinante. Então, o meu universo não é mais da moda, é sobre a história da mulher desde a era pré-histórica. E quando eu começo a fazer essa pesquisa, eu encontro um outro livro chamado Quando Deus Era Mulher. Vocês já Não. leram? Não. Conheço. Eu vou dar de presente para vocês. Ai, que legal. Gente, Quando Deus Era Mulher é de uma professora de uma universidade americana. Ela escreve esse livro em 1976 e ela conta que ela ficou 10 anos viajando todos os sites arqueológicos do planeta, então Mesopotâmia, Babilônia, tudo, buscando vestígios femininos, registros de que nós existíamos nessa época e registro que nós fazíamos coisas relevantes e importantes nessa época. E ela escreve esse livro 50 anos atrás. E ela pede, no último capítulo, ela fala assim, que eu espero que outras mulheres sigam o meu legado e deem continuidade ao que eu estou deixando para a humanidade. E daí eu queria que ela viesse palestrar na Wave, só que ela faleceu na época do Covid. Ah, que pena. Uma que pena. dó. Olha só. Mas, Gente, adorei, hein? não, Curiosa. é maravilhoso. Tanto Isso é que demais. agora eu tenho uma das coisas que eu sou apaixonada são pelas etnias, né? Como vocês sabem, todas as culturas e tudo mais, então a parte indígena, eu sou apaixonada pelo universo indígena e descobri que minha bisavó era indígena, eu não sabia. Eu também Olha. tenho. Não, maravilhoso, né? Por isso Então, seu em todos cabelão. os meus, em todos os meus eventos, vocês vão ver as mulheres de cocar. Sempre convido. E essa vez não pôde, porque uma estava em Salvador e a outra está em Paris. E a Andrea, ela é uma cineasta. A Andrea é indígena, de uma etnia indígena brasileira, mas ela mora em Paris há muitos anos. E eu falei para a Andrea, e ela veio conversar comigo e falou, Tati, nos seus eventos, Tati, eu sinto um acolhimento. Eu falei, porque eu sou apaixonada por vocês, né? E daí ela falou, não, Tati, é diferente, tem alguma coisa. E ela virou e falou assim, um dia ela chegou e me convidou para um almoço e falou, Tati, você gostaria de fazer algum projeto comigo? Eu falei, não sei, ela faz toda a parte ela é produtora da Glória Pires, ela tem um monte de... Ela é produtora aqui no Brasil e lá em Paris, ela já é premiada em Paris. Ela falou assim, eu falei, não sei, como assim? Ela falou, a gente podia fazer algo juntas, né? Eu falei, se a gente fizesse um documentário sobre a história da mulher desde a era pré-histórica, porque eu falo muito sobre isso, mas não existe nenhum documentário sobre isso. Ela falou, vou escrever, vou fazer. Então a gente está fazendo esse projeto. Então você está dando segmento, né? Aqui a escritora escreveu. Ela chama Mary Stone. Deixa eu te falar uma coisa. No Brasil, tem muitas mulheres artesãs que produzem coisas maravilhosas, Sim. né? Coisas verdade. lindíssimas. Tem mulheres bordando coisas bonitas, mulheres rendeiras, tem mulheres fazendo tricô, crochê. Como trazer essas mulheres para dentro da moda da moda de luxo? Eu vou te falar, por exemplo, eu tive agora recentemente em Milagres, então teve uma imersão da Marta Medeiros. A Marta Medeiros é maravilhosa. Maravilhosa. E ela lançou uma escola chamada Mãos de Marta, porque as rendas, né, que são as rendas que são feitas em Alagoas, são rendas... Pensa algo belíssimo. Renda Renascença, coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Diz que as rendeiras não deixam mais sucessores, porque os filhos e as filhas não querem Ninguém prosseguir. mais quer fazer. Então, Exato. Ninguém mais quer. Está acabando. Exatamente. Então, Isso, aos poucos E vai isso- morrendo. E é uma coisa tão e não só valorosa. daqui, gente. Quando eu ia fazer a feira, Canton Fair, tinham aqueles chales bordados, sabe? São aqueles chales japoneses que... Sim. Não tem mais que emborde, porque as novas gerações elas querem ser youtubers, elas querem ser influencers. É verdade. É verdade, gente. Olha que tristeza isso, né? Ah, mas eu vou te É uma falar coisa- que eu tô me voltando pro artesanato agora. Então, é tô curtindo muito fazer legal. um crochê. E daí, assim, eu fui para a Amazônia, né? Que a gente tem um projeto para as mulheres ribeirinhas lá, que faz um trabalho maravilhoso. Eu fui numa tribo indígena. Gente, eu comprei umas bolsas feitas com palha lá de Buriti. Nossa, deve ser lindo. Vocês podem imaginar? Deve ser lindo. Vale muito mais do que uma dessa aqui. Com certeza. Então, mas Eu o aceito trocar acabamento... por essa também. Não, você pode imaginar. É um São acabamento que assim, todo artesanato, o manual é riquíssimo. Só
só que o acabamento deixa a desejar. Então, o que eu sugeri? Até envolvi a Traude nesse projeto, porque eu falei, a gente precisa ensiná-las a ter um acabamento, um refinamento, porque a técnica, que é milenar, é muito maravilhosa e não existe mais. Só que a gente tem uma questão que é muito importante, e daí entra numa outra questão em relação ao Brasil, mas de desvalorizar o que é nosso. Né? Desvalorizar. E é tão valioso, gente. Mas é tão o brasileiro, importante. ele tem a história do cachorro vira-lata. Você sabe por quê? Por quê? Vou te contar. É muito legal. Tem um professor que eu sou apaixonada, que é o João Braga. Não sei se você já tiveram Ele é a super oportunidade famoso. Ele é eu tive de a moda, né? oportunidade, da FAP hoje, né? E eu amo o professor João Braga. E uma vez eu estava numa palestra dele, e ele fez eu entender o porquê disso, porque todos nós temos, a gente não sabe aonde é a fonte disso. A origem. Obviamente que tem a fonte de termos sido colonizados, então, tanto é que essas amigas indígenas, uma delas, ela é da Baía de Todos os Santos, então daquela região de Trancoso, e num podcast que eu gravei com ela, e que me fez chorar também, porque ela fala, Tati, nós, mulheres indígenas, nós vivemos a violência há 500 anos, há mais de 500 anos, né? Porque nós somos a tribo dela, né? Nós somos a primeira tribo que os portugueses chegaram. É a violência originária. Exatamente. Então, o que acontece? Assim, e o João, ele trouxe uma coisa muito importante. Ele disse que quando o Brasil, que não pode se falar, porque as indígenas, elas me falam, Tati, o Brasil não foi descoberto, não fala essa bobagem. Mas a gente aprende na escola quando o Brasil foi descoberto, né? Então a gente vai corrigindo essas nossas falas. Então, quando o Brasil ele foi invadido pelos portugueses, nesse período, Portugal viu aqui uma grande fonte de ouro, obviamente, não só de ouro, de todas as nossas riquezas. E Portugal, na época, ele tinha, isso explicado pelo professor João Braga, tá? Que é um historiador brasileiro maravilhoso. Então, ele tinha uma dívida gigantesca com a Inglaterra. E ele viu a possibilidade de quitar essa dívida com as nossas matérias-primas e com a nossa riqueza. Então, eles precisavam embutir na cabeça da população que isso não valia nada. Que o que era melhor vinha de fora. Tá sim. bom. Então, a nossa matéria-prima, então algodão, tudo nosso que era maravilhoso, ia para a Inglaterra, se fabricava lá, porque a gente tinha que comprar de lá, porque era uma negociação de Portugal com a Inglaterra. Então, olha só como é lá de trás. Lá de trás. Por isso que eu sou apaixonada por história, porque a gente vai entendendo as coisas, né? E assim ficou claro, né? Que delícia esse muito papo. bom. E assim, você vê que o luxo não é só sobre estética. É percepção, é experiência, esse olhar mais refinado e também presença. E aí, Tati, nós queremos fazer um bate-bola rápido com você aqui. Tá bem, vamos lá. Umas coisas bem pontuais, que ela é mestre nisso. Para você, Tati, elegância é? Eu acho que para mim, respeitar a presença do outro. Eu acho que é respeito. Para mim, eu acho que para mim, o mais elegante é ser respeitoso em relação até às crenças, os desejos do outro, as culturas. Para mim, isso é ser elegante. Não precisa concordar, né? Mas precisa respeitar. Legal. Eu acho que isso é importante. Uma mulher verdadeiramente sofisticada nunca... Daí eu vou ser um pouco... Pode Uma mulher verdadeiramente elegante... Eu acho que nunca faz escândalo. Por exemplo, ontem eu estava numa loja lá no Shopping Cidade Jardim e uma mulher, com certeza, com muito dinheiro, e ela gritava no meio da loja, mandava o marido pagar, não sei das quantas, e estava todo mundo desconcertado, sabe? Eu acho que o dinheiro não significa elegância, mas ela foi tão deselegante em todos os momentos daquela compra. Então, nunca é barulhenta. Eu acho que não é barulhenta. Meio que a Miranda, ela fala cada vez mais baixo, né? Não, a pessoa tem que parar, não pode, tem que cada vez mais baixo para Nós duas estamos ferradas. Mas eu também. O maior erro de imagem é? Eu acho que você não ser o que você é de fato. Então, muita gente na internet é uma coisa, quando você conhece é outra. É o maior erro, porque você não está sendo autêntico nem verdadeiro, você está fazendo uma caricatura, um personagem, e que você não sustenta na vida real, né? Então, eu acho que o maior erro é não ser igual você é na vida real. Concordo. Não sei. E o luxo de verdade não precisa...
Eu acho que não precisa ter marca, não precisa ter assinatura. Eu acho que o luxo real é gostoso, Marca. Eu sou super apaixonada por todas as maisons, mas não pelo símbolo que elas têm, e sim pelo que elas fizeram ao longo dos séculos, né? A transformação que elas tiveram ao longo dos séculos, a expertise, o savoir-faire que elas têm. Então isso para mim é luxo ao longo do tempo, né? Então pensar a longo prazo, tudo a longo prazo. Que lindo, que lindo. E você que ficou tantos anos estudando luxo, ainda estuda Estudo muito. muito. Tem essa parte criativa, além da racional também sua, assim. Qual a mensagem que você gostaria que as mulheres levassem aqui desse episódio? Eu acho que o luxo, assim, o mercado de moda é um mercado fascinante, eu sou apaixonada, e meu pai me falava muito. Quando eu decidi fazer moda, minhas amigas todas faziam medicina, advocacia, na época eu estava muito na moda, fazia faculdade de Direito, e eu falei, não, quero fazer moda. E minhas tias, nossa, moda? Você vai ser costureira? E daí eu falei, mas é isso que eu gosto, eu fazia isso desde pequenininha, eu desenho desde pequenininha, minha babá, que eu desenhava minhas roupas e ela fazia as roupas da minha Barbie. Então, para mim era muito natural. Só tinha uma faculdade de moda que era Santa Marcelina, né? Porque eu não tinha outra faculdade, né? E eu falei, não, vou fazer moda. E eu fui falar, pai, poxa vida, né? Eu acho que eu não sei como vai ser minha carreira, porque eu quero fazer moda. E ele me falou a frase de Confúcio, né? Encontre um trabalho que você ama, que você nunca não mais trabalhará, vai né? pro Maravilhoso. resto da vida. Então, para mim é uma grande diversão. Eu acho que encontrem algo que você ama fazer, porque aqui vocês estão trabalhando, não é? É um trabalho. É muito uma bom delícia. mesmo. Então, encontre um trabalho que você ame e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Vai ter sempre uma Que diversão. lindo, é isso mesmo. E nós temos um presente aqui especial para meu você, Deus! da Universo Bublé, Olha! que é uma empresa lá de Franca, que trabalha com couro. Posso abrir? Claro, Lógico. e faz coisas que especialíssimas, né, Carol? bárbaro. É Olha maravilhoso. só. Uma carteira porta-celular, uma Nossa! capinha de óculos, eles têm Muito muita coisa legal. obrigada! Que máximo! Você sabe Bolsa, que sapato. é ótima essa capinha molinha, porque ela cabe em qualquer Boa. lugar, porque a gente É. tem aquelas duras. É daí verdade, essa aqui é muito boa. Sensacional. Muito obrigada, olha só. E olha a maciez desse couro, você vai amar. Muito obrigada. E aqui o que é? É uma necessaire? carteira, Uma sabe carteira. quando você aquela saidinha rápida, um cartão, Sei um celular, bem, é sei isso, bem. né? Muito eu uso obrigada. muito a minha. É. viu? É muito né? prático. E a gente que Levo muda pra de bolsa viajar. toda hora. Não, Oi? eu uso pra viajar. Então esconde. Então, né? Muito Olha que obrigada. linda. Que linda. Amei, Gente, amei. Não é? Olha, linda. Muito Olha, Que obrigada. bom que você gostou. Muito Muito obrigada para obrigada. você que está aí de casa. Não esqueça de curtir o nosso programa, comentar, enviar para todo mundo. Obrigada, Tati, por compartilhar sua visão de mundo conosco aqui, com Imagina, é toda uma a honra. audiência. Obrigada a vocês Foi pelo sensacional convite. mesmo. Obrigada. E agradecer também a Edu Santana, produtora, que está aqui promovendo todo esse encontro maravilhoso. Gente, não esqueça, nos siga por aqui, no Spotify, no YouTube, e também estamos no interior, em breve vocês saberão mais. E ficamos com mais um Elas De Malicuia! Tchau, tchau! Tchau!